Monize, eu imagino que a Monize já tenha falado para vocês como é que nós vamos seguir daqui para frente, despertando em vocês a questão do estudo dos casos clínicos. Aí até o nosso retorno, eu acho que a gente não vai demorar muito para voltar, não. Imagino que no início de maio, eu acho que não, tá? Mas para o meio de maio, final de maio, eu acho que nós já estamos voltando aí, se tudo der certo, né? Obviamente não depende de nós. Também vocês receberam lá a questão da informação dos pontos, né? Os pontos foram lançados de forma total e depois eles vão ser retificados de acordo com o que a gente for trabalhando na clínica, tá joia? Então, acho que isso aí já foi passado para vocês, é só aí, estou só reafirmando que já foi passado para vocês. No mais, vocês estão bem? Como é que tá a vida de vocês? Gostaria de falar que um trabalho que nós já estamos fechando um trabalho aí, que é entre o Lucas e eu, que é um trabalho sobre a classificação. Eu vou apresentar uma live aí por esses dias, eu estou definindo com outras pessoas, com outras instituições, para falar da aplicabilidade da nova classificação. Então, aí vocês fiquem atentos, eu vou mandar o link aí, onde que vai ser, como vai ser. Provavelmente eu vou fazer no Zoom, que o Zoom não tá agarrando não, tá? O Zoom tá bacana, que ele tá ficando mais de 40 minutos, não tá agarrando. Então eu não, assim, pelo Instagram, pelo Facebook, eu acho que trava um pouquinho, começa a dar umas travadas. Então eu vou fazer pelo Zoom, e aí, né, vocês saberão daqui a algum tempo. Eu vou falar para vocês, eu acho interessante para vocês observarem isso, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que eu achei esse artigo muito pertinente em função da ideia da questão de clínica integrada, para vocês terem uma ideia de como isso atua, né? Como uma coisa está muito próximo da outra, quando uma coisa é interligada à outra, então é muito importante aí vocês trabalharem ao mesmo tempo, junto com disciplinas que são afins, como prótese pério, prótese dentística, prótese dentística e pério, endo e prótese. Então, são disciplinas que são muito próximas, são afins, e isso dentro da clínica integrada é fundamental, né? Uma coisa que a gente não tinha, assim, muitas faculdades ainda hoje não têm essa visão da clínica integrada, então é muito bacana aí trabalhar com vocês essa questão da clínica integrada. Aí eu gostaria, né, de que vocês que na verdade essa discussão não é para mim, eu estou aqui para fomentar a discussão, né, e tirar de vocês as dúvidas relacionadas a isso. Só claro que eu vou aí, né, tocar o barco aí com alguns pontos, mas a primeira coisa que eu gostaria de saber de vocês aí, com relação a isso, né, eu vou compartilhar aqui a tela do artigo, mas a todo momento pode ser que eu volte para que eu admita alguém entrando aí, tá bom? Mas eu vou compartilhar aqui a tela para vocês do artigo. É um artigo que eu achei muito bacana. É um artigo, primeiro eu vou falar algumas coisas dele, é um artigo relativamente recente, né? Tem 5 anos, e que foca na clínica integrada. Por quê? Olha só, todos os professores lá, né? Todos os professores são professores da clínica integrada, né? Da clínica integrada. Então, a Sônia, eu tenho um pouquinho mais de contato com ela. Então, são professores que relacionados aí à clínica integrada, que tem essa visão de interação entre uma disciplina e outra. E esse artigo, né, ele vai falar aí, né, da prevalência, né, ele fala da prevalência, quer dizer, quanto que existe, né, durante um determinado tempo, né, de procedimentos cirúrgicos periodontais relacionados à dentística, à odontologia restauradora, seja dentística, seja prótese. Por que eu falo isso? Porque eu vejo demais na clínica integrada, quando eu dou aula de clínica integrada 1 também, e eu vejo demais aluno querendo fazer alguns tipos de restauração, classe 2, classe 5, e que você vê que não vai dar ROC para fazer restauração. Eu falo assim, olha,
vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar, vamos fazer uma gengivectomia, vamos fazer um afastamento com isolamento absoluto, né, ou aumento de coroa, dependendo se for classe 2, para que a restauração fique ideal, ok? Aí o aluno já começa lá, já começa sem querer fazer da forma que a gente fala, né? Aí chega no meio do procedimento, professor, não está dando certo, não estou enxergando, a restauração não chega, ficou um degrau. Assim, mas é por conta disso. Né? Então a gente tem que começar a ter essa visão aí mais integrada, né? E perder o medo de alguns procedimentos que são simples para a odontologia, que o periodontista faz, sim, mas o clínico também, né? São procedimentos cirúrgicos simples que o clínico pode fazer, tá? Não precisa necessariamente ser o periodontista fazer. E um deles é o aumento de coroa clínica e algumas gengivectomias aí mais simples, né? Ou variações, né? Da gengivectomia, como a cunha distal e a cunha interproximal. Então, eu vou deixar aberto aí, primeira coisa, eu quero que vocês avaliem de uma forma geral o artigo pequenininho, bem conciso, mas bem bacaninha. De uma forma geral, eu vou deixar aberto aí para vocês começarem a discutir a respeito do artigo, o que vocês acharam e qual que é o posicionamento aí de vocês. Vou dar nome aos bois, então, tá? Isabel, o que você achou do artigo aí? Uai, Léo, eu li e aí a conclusão foi que tem uma grande prevalência, né, de procedimentos restauradores que precisa anteriormente de uma intervenção de cirurgia periodontal, né? Vou deixar meu áudio solto aqui. Isso mesmo. Então, olha só, já vamos para o primeiro, então, que é... Eu não quero discutir só a prevalência, né? Mas é interessante a gente pegar esses dados aí. Eu já vou aqui mesmo no gráficozinho deles aqui, ó. De dentística. Professor, Oi. posso comentar? Pode, claro. É porque até uma coisa que você falou é interessante, porque um liga ao outro, né? Não adianta a gente querer um bom resultado numa restauração, uma aparência natural, se eu não vou ter um periodonto saudável, né? Então, um liga ao outro, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Claro, né? Você precisa aí ter uma inter-relação, né? Entre os dois, porque, né? Na verdade, um pode ser um insucesso do outro e vice-versa, né? Então, quer dizer, se você às vezes não trabalhar, né? Não tiver uma intervenção anterior, cirúrgica, né, para a sua restauração, você pode ter um insucesso na restauração, bem como, né, essa restauração pode levar a um dano periodontal, correto? Sim, claro. Eu queria que vocês observassem, não sei se vocês estão vendo a minha tela, estão, né? Sim. Queria que vocês observassem esse gráfico aí, né? Eu quero que vocês observem esse gráfico aqui, olha, né? E falem para mim, diante desse gráfico aqui, ó, que olha o seguinte, eu acho que vocês estão num momento em que a interpretação dos trabalhos acadêmicos, dos trabalhos clínicos são importantes para vocês. Vocês têm que ler e ter um senso crítico, tá? Então, eu quero que vocês observem esse gráfico aqui e façam uma análise desse gráfico para mim, dessas duas colunas e dessa coluna aqui para mim. Obviamente, aí a gente vê, né, a cor não ajuda muito, mas parece que é preto e um cinza, um marrom, alguma coisa assim. Então, eu tenho preto aqui, que é o total de restaurações, né? E esse aqui mais claro, cinza clara aí, que é a necessidade de cirurgia prévia, periodontal prévia, né? Então, interpreta aí para mim, já que a gente começou falando, né, puxando aí o gatilho para falar sobre
sobre a porcentagem alta, né? Então vamos interpretar esse gráfico aí para mim, faz favor. Quem pode interpretar as duas colunas, ou uma coluna e depois interpreta a outra coluna? Obviamente que está baseado na proximidade da necessidade da restauração com a região cervical dos dentes. Então, por exemplo, a classe 2 e, vamos falar aí, um slot vertical, e a classe 5, que também vai ter em regiões cervicais, vão estar mais próximas dos espaços biológicos, né? Do espaço biológico e da distância biológica, e então a necessidade de ser realizar um procedimento periodontal para não acometer o selamento biológico, né? E aí causar uma recessão gengival, uma perda óssea. Exatamente. E, obviamente, classe 1, 3 e 4, a gente não tem essa associação com esse texto cervical, né? Então, mostrando a não necessidade da cirurgia periodontal. Perfeito, é isso mesmo que eu queria que vocês interpretassem desse gráfico, ficou perfeito. Então, é uma associação aí com a região cervical, né, de invasão do espaço biológico. Eu vou falar para vocês, talvez vocês não achem esse livro mais, né, mas o máximo que você pode entrar dentro do sulco gengival com uma restauração é entre 0,3 e 0,5 milímetros. Então, é menos de 1 milímetro. Uma restauração pode entrar dentro lá do sulco gengival, senão ela vai estar invadindo o espaço biológico. Olha a importância disso aí, né? A gente vai voltar nesse mérito aí daqui a pouquinho. Mas eu acho que também a gente pode ver aqui questão dos percentis aqui, né? Por exemplo, de 42,40 e 10,22. O que vocês podem falar aí para mim aí desse percentil aí? Da porcentagem aí de diferença, professor, eu não achei esse um número, se você for pensar 10% não é tão considerável, né? Ou seria? 10%? 10% é pouco, não é verdade? Então, exatamente, foi o que eu pensei também. Mas é 10% em cima do quê? Aí depende, né? Em cima do número lá de pessoas, né? Que eles pegaram para o estudo. Acho que foram 100. Olha aqui, ó, o percentual é em cima, não do 100% aqui, o percentual é comparativamente, vocês vão fazer para mim, com relação ao número de classe 2 e classe 5 realizadas. E ao número de participantes aí do estudo que eles fizeram, né? O número de participantes totais, né? Vamos lá. Número de participantes totais... foram um total de 854 procedimentos de dentística restauradora, tudo bem? Uhum. Desse quantidade total, 57% foram restaurações tipo classe 1, 3 e 4. É esse daqui, ó, que está aqui no gráfico, tá? O que é interessante para a gente, né, que dos outros, até chegar a 100%, né, que foi 42,40%, eram restaurações tipo classe 2, tipo classe 5 de Black, né? Como o Lucas falou aí, próxima à região cervical, correto? Então, se você perceber bem aqui, na verdade, você vai ter que fazer aí uma regrinha de 3 entre esses dois valores aqui, ó. Na verdade, o que a gente tem que pensar na interpretação desse gráfico, talvez se ele tivesse dividido o gráfico ficaria melhor, mas o que a gente tem que interpretar aí neste gráfico aí, na verdade, é como se o 42, como se o 42,40% fosse 100%. E o 10,22, ele teria que calcular em cima desse 100%. Então, na verdade, aí eu vou falar para vocês, né? Eu fiz as contas aqui, cerca de 25... É isso que eu pensei também, professor. Oi? É esse cálculo aí que eu fiz também. Então, não em cima dos 42,40%, 10,22% não é pouco. Não é pouco, é um quarto. Então, um quarto é cerca de 25%. Um quarto de todas as restaurações classe 2 e classe 5, né, de acordo com o exame clínico deles, tá? O exame clínico periodontal, que fala ali, né? Ele fala aqui assim, ó, né?
foi feito exame clínico periodontal para todos os pacientes. De acordo com o exame clínico periodontal deles, 1/4 dessas restaurações próximas aí à gengiva, né, próxima ao periodonto, necessitaram de algum tipo de procedimento pré-protético, né? A gente chama de cirurgia pré-protética, tá? Ou cirurgia periodontal. Isso porque não levou em consideração as próteses, né? Que prótese total, né? Que aí esse percentual provavelmente subiria, né? Olha aqui o percentual, olha, para as próteses fixas, olha só. Olha o percentual para as próteses fixas. Dos 100% de próteses fixas, 36,48%, ou seja, mais de 1/3 das próteses necessitaram de algum tratamento periodontal precedente. Então, vocês entenderam aí a relação? Olha, dentística restauradora para restaurações próximas à margem gengival, seja classe 2 ou classe 5, 1/4 delas, quer dizer, 25%, necessitaram de um procedimento pré-protético. Já os procedimentos de prótese fixa, o que é prótese fixa, pessoal? Vocês já sabem? Isso aí é coroa, né? Tem, Vocês têm ideia disso? tem. Com a Amanda lá? Prótese Tem, fixa sim. Onlay, Coroa. overlay. Total. Quando é, já São as restaurações indiretas. Gente. Restauração indireta, isso mesmo. São as protéticas, né? Que é feito em laboratório. Tá certo? Dessas daí, pessoal, o percentual aumentou, foi mais de 1/3 das próteses precisaram de alguma forma de um procedimento pré-protético para se fazer a restauração, para se restaurar, reabilitar esse elemento dentário. Tá? Então, na verdade, quando a gente começou aí com o percentual, foi muito salutar, né? Foi muito salutar aí iniciar logo com o percentual, né? Com a conclusão dele, porque a gente vê aí qual que é realmente a necessidade, ela é real, né? Dentro da clínica integrada, e muitas vezes ela não é realizada. Por quê? Agora vai a segunda pergunta aí que eu faço para vocês. Por que, então, na maioria daqui, vocês vão ver que vocês tiveram clínica integrada no passado, não tiveram clínica integrada 1? Sim. Foi alguma vez observada a necessidade de aumento de coroa clínica? Alguém pode relatar isso para a gente? No caso do José, teve. O caso do José teve. José, você está com áudio aí? Tem alguns que não tem áudio. Alguém mais teve? Um caso? Então, digamos, olha só. Oi? Não tive, não. Os meus pacientes, nenhum teve aumento de coroa. Então, olha que legal, né? Na verdade, o Alexandre e o Rubens, eles até viram lá uma cirurgia de aumento de coroa clínica estética, né? Quando eles foram lá ficar conosco lá na especialização. Então, a cirurgia de aumento de coroa, ela pode ser estética ou não, mas a maioria das vezes ela é realizada de forma pré-protética, antes de uma restauração. Ela é muito comum na clínica, muito comum. Então, dentro desse universo todo que vocês fizeram de restauração, um caso que foi do José, né, que foi pertinente, tá? Que foi realizado. Todos os demais não houve, né? Então, quer dizer, vamos imaginar que são 22 alunos, 23, 25 alunos, né? 20 e poucos, vamos colocar 20 alunos. Desses 20 alunos, só que houve necessidade de cirurgia, né? Então, vamos dizer que cada aluno fizesse só uma restauração. Então, de acordo com esse trabalho aí, a gente vê que 0,5% só dessa população toda que houve de todas essas restaurações, né? Aí a gente tem que contar tanto a classe 1, classe 3, classe 4, classe 5. Né, pessoal, vamos deixar mudo aí, só abrir mudo, só abrir o áudio só na hora que eu falar, por favor. Que dá muito eco para mim aqui, fica vibrando. E eu fico meio que engasgando assim. Então, é uma porcentagem muito pequena, né? Então, vocês vão ver, obviamente, comigo, estando lá na clínica, que em muitos casos a gente vai determinar a necessidade de aumento de coroa clínica. Agora, a pergunta, que é a terceira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês aqui, dentro dessa visão aí
desse artigo aí, que é muito pertinente, é o seguinte: por que eu preciso fazer o aumento de coroa clínica? A boa Oi. adaptação das restaurações indiretas e das restaurações diretas, né? E também para evitar o acúmulo de biofilme. Também tem o acabamento e adaptação da margem da restauração, higienização, inflamação gengival, tem a adaptação de peça, pode influenciar sobre alguma hiperplasia. Uma gengiva crescida, né, professor? Sim, Aumentada. todos esses sim. Mas vocês não falaram do principal. Acúmulo de Oi. biofilme. É porque se a gente for ver, igual você falou no início aí, tudo tem a ver com o periodonto, né? O periodonto Sim. sadio, ele não vai ter o suporte necessário, não vai ter a adesão necessária. E isso tudo que você faz, se você não fizer essa cirurgia, alguma coisa no periodonto, ele não estiver sadio, né? Então você não vai ter nem crescimento ósseo adequado, dependendo do que a gente vai fazer, né? A prótese não vai fixar bem. Então, muitas vezes não é feito isso depois de alguém. Professor, Gente, só um minutinho, por favor. Gente, só um minutinho. Tem alguém que está falando que eu não consegui identificar a voz, mas está muito baixinho. Todo mundo põe no mudo para eu poder ouvir o aluno que está falando e fala para mim o nome, por favor, que está muito baixo o seu áudio. Hã? Lucas Vergara, melhorou? Quem? É Rio Silvano. É Rio Silvano. É o Lucas Vergalho que estava falando, professor. É o Lucas, né? Isso. Tá ok, então. Ô, Lucas, então vamos repetir de novo aí, gente. Vamos deixar o áudio mudo para a gente ouvir o Lucas falando, por favor. Pode repetir de novo? Tá bom, professor. O que eu entendi aqui, igual o senhor falou no início, é porque, como todo mundo sabe, o periodonto ele funciona para suporte, funciona, né, para várias coisas. E se não for feita uma cirurgia, por exemplo, antes de algum procedimento periodontal, esse suporte foi prejudicado, aí a adesão, dependendo se uma prótese vai estar prejudicada, né? Então, eu entendo muito por esse lado. E pela outra pergunta que o senhor fez, eu entendo também que muitas vezes eles não fazem cirurgia periodontal, algum procedimento periodontal, até com medo de perder o paciente, né? Indo um pouco para fora do artigo, né? Da que eu falei. Muitos sabem que tem que fazer, mas tem medo de falar e o paciente meio que ir embora, né? Mas pelo que eu olhei, eu entendi que suporte, né, etc. A importância muito é essa. Sim, concordo com você plenamente. Tudo que você falou, ô Lucas. Mas ainda falta, por favor, ainda falta o professor, ponto principal. Pois não. É a Larissa. Seria para preservar o espaço biológico, né, também? Exatamente. É isso que eu queria que vocês respondessem. O principal motivo aí dessas cirurgias pré-protéticas é por conta da invasão do espaço biológico. Aí vai agora a quarta pergunta, porque para vocês entenderem o porquê de fazer, né? Então, olha só, eu vou concordar com vocês, e o artigo mesmo colocou aqui, acompanhem comigo aí. As cirurgias periodontais foram indicadas nos casos de invasão do espaço biológico, ausência de acesso à margem da restauração. Por quê? É invasão do espaço biológico. Impossibilidade de contorno e acabamento adequado. Por quê? Invasão do espaço biológico. Impossibilidade de isolamento absoluto. Por quê? Coroa clínica pequena, invasão do espaço biológico. Dificuldade de adaptação da matriz e cunha interproximal. Por quê? Invasão do espaço biológico. A aparência antiestética, isso aí não seria tanto. Preparos protéticos sem retenção. Aí seria uma coroa clínica pequena, talvez nem tanto relacionado à invasão do espaço protético. Mas de todos aí, a grande maioria é pela invasão do espaço, né, do espaço biológico. Então, para vocês entenderem a necessidade da indicação do procedimento, seja ele qual for, que nós vamos falar daqui a pouquinho, eu preciso que vocês me falem, por favor, o que seria invadir o espaço biológico. Alguém quer arriscar? Se não arriscar, eu vou abrir aqui o meu leque de alunos aqui, que eu tenho 25 aqui. Vou fechar o olho e vou falar. Aí você fala para mim. Léo. Pois não.
eu vou arriscar um pouco aqui. É o Lucas de novo? Isso, professor, Vergara. Ok. O espaço biológico, né, como o biológico já disse, é que a gente tem a nossa própria anatomia, né? Tantos milímetros, etc., tantos centímetros de gengiva, quando, por exemplo, a gente tem uma periodontite, o contorno gengival vai estar alterado. Aí a gente vai fazer um procedimento sem fazer, restabelecer essa periodontia, um exemplo, né? Aí a gente pode invadir o espaço que a gente nasceu com ele, vamos dizer assim, porque a gente não está vendo como que realmente está a nossa gengiva quando aquele acometimento periodontal que nós estamos. Isso, mas não vamos pensar em doença periodontal, não. Tá? Aqui, essa situação toda que nós estamos vendo aqui, a gente subentende aí que o paciente está normal periodontalmente. Obviamente, se ele tiver com algum processo inflamatório antes, ele tem que tratar para depois, né, pensar na restauração. Vamos pensar que ele não tem doença, tá? Vamos pensar na questão da invasão do espaço biológico. Eu quero que vocês me falem o porquê que invade o espaço biológico. A partir do momento que vocês entenderem esse conceito de invasão do espaço biológico, aí vocês podem examinar qualquer paciente, eu garanto vocês podem examinar qualquer paciente e definir, bater o martelo, assim, esse precisa, esse não precisa, esse precisa, esse não precisa. Professor, uma coroa fraturada, no caso, a gengiva começa a ficar aumentada, começa a aumentar, né? Dependendo do tipo de fratura. Sim. Mas a gengiva aumentou e qual que é a definição? Professor. Eu imagino que a definição de invasão do espaço biológico é a invasão do periodonto. Quando você invade o periodonto, o zero a mais de 0,5 milímetros, igual o professor falou, que se invade mais de 0,5 milímetros, não pode. É por aí. Eu entendo, na verdade, que você tem lá o seu epitélio juncional, e quando você invade esse espaço biológico, você acomete tecido conjuntivo e o organismo ele vai responder com uma inflamação. Enquanto essas bactérias estiverem acometendo esse tecido conjuntivo, a inflamação ela se torna crônica e o próprio organismo vai causar essa recessão óssea. A tendência é o organismo trazer no sentido apical o epitélio juncional e as inserções conjuntivas para poder proteger as estruturas internas do periodonto. Não acho que isso não. O que você acha que é, Silvana? O meu está aberto, professor? Eu estou pensando. Silvana. Desculpa. Eu não percebi que eu ia responder aquela hora, não percebi, desculpa. Eu acho que é mais invasão do suco gengival. Eu acho que a restauração, nesse caso, ela passa um pouco para mais ou para menos, então ela invade o espaço biológico através da restauração. Não sei se eu estou correta. Desculpa, eu estava estudando, pensando nisso. Vou até desligar agora. Não, pode continuar. Eu quero que você está indo pelo caminho certo, não está errado, não. Vamos lá, pessoal. Eu quero estimular vocês a pensarem de forma biológica. O problema é que o dentista ele tem mania de decorar e não pensa de forma biológica, tá? E para vocês entenderem, é importante vocês pensarem de forma biológica, tá ok? Mesmo que vocês não fechem o raciocínio, nós vamos fechar, eu vou comentar com vocês, mas eu quero estimular vocês a falarem aí, tá? Eu acho que o mote principal desse artigo é você saber fazer o diagnóstico. A cirurgia é treino. Vocês vão treinar lá comigo, vocês vão ver que é baba de fazer. É muito simples. Tá? Professor, acho que durante o tecido periodontal e a restauração, acho que tem que ter uma harmonia, né? A gente tem que ter uma boa visibilidade, tanto para fazer o nosso tratamento restaurador e quanto a preservar o tecido periodontal, né? Então, a gente analisa quão agressivo está aquele tecido, quão agressiva aquela restauração pode ser para o tecido. Qual que seria a agressão? Por exemplo, a classe 5. Se você tiver feito uma restauração que não foi adequada, pode ter um degrau, um excesso de material
ou até ter menos material, que pode formar um degrau e podendo levar a uma lesão cariosa secundária ou até uma doença periodontal. Sim, então, mas esse é pertinente, né? Muitas vezes é porque a pessoa não tem acesso visual, acesso para trabalho, porque estava invadindo o espaço biológico. Aí eu volto a falar para vocês. Por que invade? Né? Gente, não briga comigo não, tá? Por que invade o espaço biológico? Aí eu vou dar uma dica para vocês aí. Entra no Google aí de vocês, entra aí rapidinho no Google de vocês, coloca no Google assim, espaço biológico, tá? E aí vocês vão abrir uma figura, né? Abre uma imagem, e aí vocês vão entender. E me falem essa questão de invasão do espaço biológico. Professor, mas faltou complementar. Eu acho que a gente vai achar o espaço biológico, se você for analisar o seu paciente, sempre com a sonda na mão, uma sonda milimetrada. Claro. Aí, a partir daí que você vai classificar isso, né, professor? A radiografia eu também. Acredito a radiografia a invasão do espaço biológico é tipo assim, o espaço biológico é mais ou menos uma média de 3 milímetros. Se você faz uma restauração ou coloca uma prótese que invade esses 3 milímetros, você vai ter consequências de retração gengival, perda óssea, inflamação constante por não respeitar os 3 milímetros ali do espaço biológico. Igual quando entra uma casquinha de pipoca, alguma coisa ali. É Cris, né? Isso. Muito bom. É isso que eu queria que vocês respondessem. Então, eu vou abrir a imagem agora para vocês, tá? Vamos lá, me dê um tempinho aí que eu estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou abrir a imagem para vocês, para a gente fechar esse raciocínio, tá? Que eu acho que é o principal da aula, que é esse raciocínio, e mais alguma outra coisa que eu ver necessidade, a gente vai falar. Eu não vou entrar na questão de técnica cirúrgica, porque técnica cirúrgica vocês têm que dominar na parte teórica, mas só vai realmente realizar a técnica cirúrgica quando você sentar lá, né, o bumbumzinho no mocho, né, sentar o bumbumzinho no mocho, pegar o bisturi e cortar. Aí é outra história, eu tenho que estar junto com vocês, tenho que ir lá segurar na mão, mostrar como que é a incisão, é outra história. Saber teoria é uma coisa, o lance é fazer na prática. Teoria é muito bonito, mas para alguns procedimentos em odontologia, o que funciona mesmo é a praticona lá, tá? Vocês pegarem a mão no bisturi e operar. Então, obviamente, excetuando a Dorothy. Vamos aqui... desculpa, viu, Dorothy? Eu esqueci que você gosta de cirurgia. Então, eu vou compartilhar. Faz comigo não, né? Faz comigo não. Passa essa. Ai, Deus. Então, olha só. Eu vou... Pelo menos diagnosticar você tem que saber, Dorothy. Então, olha lá. Certo. Vejam bem. Você concorda comigo, né? Sim, claro. Ok. Então, olha só. Você tá, obviamente, vocês têm um professor que é um excelente periodontista. Então, vocês estão observando aí, né, essa imagem minha. Tá dando para ver aí? Tá, professor. Sim, tá perfeito. Então, olha só, vamos ver se vocês conseguem entender aí, né? Aqui é o esmalte do dente, tá? É a região cervical do dente, ok? É a região do cervical. E aqui é onde que o esmalte vai se ligar ao cemento, que é a parte radicular, tá? Então, essa região aqui é o que a gente chama de linha melocimentária, é a divisão da coroa com a raiz. A coroa continua aqui para cima, tá? Não vou entrar nem no mérito, mas seria aqui a coroa, tá? Então, para vocês entenderem mais ou menos o que seria isso. Aqui, olha, é o sulco gengival, né? O que o Rubens falou agora há pouco, a sondagem. Aqui é o epitélio juncional, que o Lucas falou aí, daqui a pouquinho, que ele falou aí um pouco tempo atrás. Isso daqui é inserção conjuntiva, tá? É onde se inserem fibras do tecido gengival. E aqui começa o osso alveolar com o ligamento periodontal, ok? Pessoal, o que é invasão do espaço biológico, tá? A invasão do espaço biológico é tudo aquilo que vai ultrapassar essa aqui, olha, tá vendo que vocês estão considerando aqui 0,69? Isso é uma média, né, de um trabalho de um cara que fez, né, com cadáveres lá na década de 50 e tal. Mas a gente considera que o sulco gengival, a profundidade do sulco, ela vai de 0
a 0,7. Ok? Então, o que acontece? Tudo aquilo que ultrapassar 0,7 de entrar dentro desse suco gengival vai estar invadindo o espaço biológico. Por quê? O espaço biológico é uma determinação que o tecido faz em que eu preciso ter 1 milímetro de inserção epitelial, de epitélio juncional, 1 milímetro de inserção conjuntiva, que são fibras conjuntivas inserindo na raiz do dente. Então, 1 mais 1 é igual ao quê? A 2 milímetros. Algumas pessoas consideram o que a gente chama também de distância biológica, que vai da margem gengival, né, até a crista óssea. Mas o que é importante a gente saber mesmo é o seguinte: esses 2 milímetros aqui que vocês estão vendo de inserção epitelial, junto com 1 milímetro de inserção conjuntiva, é fundamental, é intocável. Como o Lucas falou, o selamento, né, o selamento biológico é dependente disso aqui. Isso não pode ser tocado, é uma exigência que o organismo faz para todos os dentes, ao redor de todos os dentes. Isso tem que existir em torno de 2 milímetros, tá? Mais ou menos uma média de 2 milímetros. Então, a crista óssea vai ficar em torno mais ou menos de 1 milímetro da linha melocimentária, e depois eu tenho mais ou menos 1 milímetro de inserção epitelial, quer dizer, de gengiva colando no dente, tá? Aqui não é gengiva, aqui é tecido conjuntivo, né? Então, são fibras que saem da raiz do dente para a gengiva, fazendo com que essa gengiva fique adaptada, né? Próxima à superfície do dente. O selamento realmente biológico é fornecido pelo epitélio, aí, pelo epitélio juncional. Então, esses 2 milímetros são fundamentais. E a gente extrapola aí, né, para mais 1 milímetro, né? Tira do 0,7, extrapola por mais 1 milímetro, e como a gente considera, assim, de uma forma geral, 3 milímetros, né? 3 milímetros, que é o que a Cris falou aí, que seria a distância biológica. Mas o espaço biológico mesmo é esse aqui, esse mais esse. Então, se há uma lesão de cárie, que vem até aqui assim, e o dentista vai fazer o preparo cavitário até aqui, e vai colocar uma restauração de resina aqui, o que vai acontecer com essa restauração de resina? Ela vai estar invadindo o espaço biológico. Ela vai estar ocupando o lugar de quem deveria ficar, que é o quê? Que é o suco gengival, ou o epitélio juncional, ou a inserção conjuntiva. Então, alguém falou de fratura, né? Acho que foi Andiara. Por exemplo, se você tem uma fratura aqui, né? Essa fratura ela vai entrar dentro do espaço onde deveria ficar o epitélio juncional, ela está invadindo o espaço biológico. Se eu vou fazer uma coroa que ela tem que ter um término dela aqui, ela vai estar invadindo o espaço biológico. Se ela tem que ficar rente com o epitélio juncional, ela vai estar invadindo o espaço biológico. Ou mais, né? Nessa situação agora há pouco que eu falei para vocês, se eu preciso fazer uma restauração aqui, ó, no bordo, né? Vamos fazer bordem, assim, né? Bordem, mais ou menos aqui, entrando no 0,3 milímetros dentro do suco. Ah, Léo, mas 0,3 não vai invadir o espaço biológico. Não vai invadir o espaço biológico. Entretanto, você não vai conseguir adaptar a sua matriz para que você possa fazer uma restauração adequada. Então, muitas vezes a gente abaixa isso um pouquinho, né? Ou faz uma cirurgia de gengivectomia, eu só removo esse excesso de gengiva aqui, tá? Eu removo essa gengiva marginal para que eu possa enxergar isso daqui, para que eu possa adaptar bem minha matriz e fazer um polimento adequado, para que isso não fique um degrau e acumule biofilme aqui embaixo, como aí a Larissa e outros alunos aí falaram, tá? Então, o espaço biológico, o nome já fala, é biológico, ele é intocável, tá? Então, nós vamos ver, muitas vezes, que a gente vai usar aí, como o Rubens falou, a sonda milimetrada, para saber a que ponto que uma lesão de cárie, ou minha restauração tem que se estender para dentro do suco gengival, ou minha fratura, né, foi dentro do suco gengival. Se houver invasão do espaço biológico, nós temos que fazer uma cirurgia pré-protética para readequar essa estrutura, para que a gente possa não ter um processo inflamatório aí e invasão do espaço biológico, tá? Se houver invasão e um processo inflamatório, obviamente o osso vai ser reabsorvido, como a Ana falou, e vai haver uma lesão de cárie aí secundária, tá bom? Outro fator que é importante, digamos que é uma fratura aqui, ó,
em que vai invadir mais ou menos 1 milímetro do espaço biológico. Quer dizer, a fratura vai terminar, na verdade, né? Vamos dizer que a fratura termine aqui aonde acaba o epitélio juncional. Só na distal do dente, vamos pensar assim. Na distal do dente, a fratura terminou lá, justamente onde, na linha amelocementária. Vejam bem, se a fratura terminou aqui, eu sei que o término do meu preparo vai terminar um pouquinho para baixo lá, 0,2, 0,3 para baixo. Então, eu calculo aqui, então, invadindo aí, além da área do epitélio juncional, vai invadir também a área da inserção conjuntiva aqui, tá? Então, vamos dizer aí que invadiu 1,5 milímetro do espaço biológico, que é o quê? De 2 milímetros, tá? Se a gente considerar o sulco gengival, invadiu 2,5 milímetros. Clinicamente, para ficar mais fácil a gente pensar, a gente considera o sulco gengival. Então, invadiu 2,5 milímetros. 1 milímetro do sulco, 1 milímetro do epitélio juncional, mais meio da inserção conjuntiva. Invadiu aí 2,5 milímetros. Agora, a pergunta que eu falo para vocês é o seguinte: eu preciso fazer uma cirurgia aqui, então, pré-protética, de aumento de coroa clínica, para restabelecer o espaço biológico na distal desse dente. Como que minha cirurgia, o que eu preciso fazer na minha cirurgia para que eu possa recuperar esses 2,5 milímetros que foram perdidos? Alguém saberia me falar? Não preciso falar da técnica, não. Só falo sucintamente. Osteotomia? Uma relaxante? Tem que fazer uma osteotomia. Osteotomia. Tá? Então, olha o seguinte. Eu tenho 0,5 milímetro aqui, correto? Vamos pensar agora como matemática. Me sobrou 0,5 milímetro, tudo bem? Então, eu preciso o quê? Recuperar mais 2,5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 2,5 milímetros desse osso aqui. E trazer esse sulco gengival que está para aqui, tá? Esse epitélio juncional para aqui e essa inserção conjuntiva para aqui. Deu para vocês entenderem? Então, eu calculo da margem, da onde que vai ficar minha restauração, da onde que minha restauração vai encaixar até a crista óssea, eu tenho que ter o quê? 2,5 milímetros. Tá? Então, se eu invadir 2,5, eu tenho que tirar 2,5 de osso. Tudo bem? Se eu invadir 1 milímetro do espaço biológico, eu tenho que tirar 1 milímetro de osso. Tá? Então, aumento de coroa clínica, sempre vai haver osteotomia, porque eu tenho que realocar todas essas estruturas, o epitélio juncional, o sulco e a inserção conjuntiva, numa posição mais apical com relação ao que era anteriormente. Professor, então, você tira de osso o tanto que invadiu o espaço biológico? Exatamente. Mas, assim, desculpa, eu não entendi direito se tira o mesmo tanto de osso, sendo que você ainda tem ali o epitélio juncional e a conjuntiva, né? Inserção conjuntiva. Sim. Você não deveria, por exemplo, se invadiu 2,5, não teria que ser, por exemplo, meio de osso, meio de inserção conjuntiva? Não, porque você não vai tirar a inserção conjuntiva. A inserção conjuntiva e a inserção epitelial, eles vão ter que ter eu entendi. Ele vai se transformar. Você vai tirar 2,5 de osso, porque, teoricamente, esses 2,5 de osso que vai ficar... Esse pedaço que vai ficar sem osso vai se transformar em inserção conjuntiva e epitélio funcional. Como Exatamente. Se fosse isso. Por isso Exatamente. Que tira o mesmo tanto que invadiu no osso. É como se ele se transformasse. Isso. Deu para entender? Como regra geral, para vocês pensarem, é o seguinte, ó, guardem aí, como a Cris falou, né, 3 milímetros é uma regra geral que a gente adota, tá? Obviamente, o periodontista é um pouquinho mais detalhado, ele tira realmente o que necessita, né? A gente tem um procedimento que a gente chama RAI, que a gente faz, mas aí eu não vou entrar muito no mérito disso aí, tá? Mas como regra geral, para vocês que vão trabalhar lá na clínica, como regra geral, vocês vão sempre deixar 3 milímetros da onde a sua restauração vai ficar até a crista óssea. 3 milímetros da onde a sua restauração vai terminar até a crista óssea. Por isso, né, que muitas vezes, né, vocês têm que fazer o preparo, ou pelo menos próximo ao preparo, que vocês vão ter o resultado final, antes de fazer a cirurgia de aumento de coroa clínica. Porque se você fala assim, não, eu vou tirar a cárie só depois que fizer aumento de coroa clínica. Aí você tira a cárie, você faz a cirurgia de aumento de coroa clínica, aí você vai tirar a cárie, acaba que a cárie invade aquele novo espaço biológico que você criou. Então, sempre onde que vai ser mais ou menos a sua margem de restauração, ali você tem que mais ou menos determinar antes da cirurgia pré-protética, tá? Porque senão
você faz uma cirurgia e depois vai ter que refazer. Isso acontece muito, né? Para quem é periodontista, acontece muito. Os clínicos mandam lá e a gente tem que adivinhar onde vai ser o preparo do dente. Então, eu tenho uma ideia mais ou menos que vai ser preparo, e aí eu faço meu aumento de coroaclínico. Mas o certo é você aí tirar a lesão de cárie, deixar mais ou menos preparado aonde que vai ser a a futura interface restauração dente, né? Ou prótese dente, para que aí a gente possa calcular direitinho esses 3 milímetros, da onde vai ser o encaixe da restauração com a prótese, com o dente, até a crista óssea. Fechou esse entendimento aí, pessoal? O professor, tem que deixar o preparo pronto? Ideal não é preparo acabado, mas pelo menos próximo do que vai ser. Pelo menos você saber que não tem mais cárie para retirar na região. Exatamente. Tá? Ô, O que Léo, vai tem uma ser depois dúvida. de preparo é 0,3, 0,2 milímetros, a parte da broca, né? Que é 23, sei das contas lá, que é 0,2, 0,3 milímetros, tá? Esse não, aí seria o suco, não vai fazer tanta influência. Pois não. No caso, por exemplo, se eu for fazer uma. Cortou. Se eu fizer um aumento de coroa clínica hoje e só for fazer a coroa semana que vem, essa gengiva vai crescer de volta? Não, não se tiver provisório. Esse é outro detalhe, uma pergunta bem pertinente que você fez, Cris, que é o seguinte: como é uma cirurgia periodontal, eu não posso fazer logo em seguida a minha prótese. Eu preciso de um lapso de tempo em torno de 30 dias para que haja a formação desse conjunto de inserção conjuntiva e epitélio juncional. O epitélio juncional forma de 7 a 14 dias, mas uma nova inserção conjuntiva só vai ser formada com 30 dias, 31 dias. Então, precisa esperar um mês antes de fazer restauração, tá bom? A não ser que você faça só a gengivectomia. Fizer só a gengivectomia, só remover o excesso de tecido, né? A Diara falou aí no caso de hiperplasia, às vezes tem uma hiperplasia lá vestibular, né, que é só a gengiva que está atrapalhando, entrando no meio da lesão de cárie, só remover a gengiva não tem problema, tá? Estou falando a questão de aumento de coroa clínica. Então, se você sabe que o espaço biológico não foi invadido, mas teve uma hiperplasia gengival que está invadindo a lesão de cárie, aí eu só removo aquela gengiva. Anestesio, né? Faço a troncular, o que for necessário. E lá em cima, né, da papila, geralmente é na papila ou na vestibular, lá em cima da papila eu dou um pouquinho de mais de anestesia para causar uma hemostasia, eu removo a gengiva e já posso até restaurar se não estiver sangrando no mesmo dia, tá? Caso esteja sangrando, eu aguardo uma semana e restauro na outra. Tudo bem? Respondeu você? Entendi. Respondeu. Obrigada. Pessoal, eu quero que vocês enxerguem aqui, ó, essa radiografia, tá ok? Conseguem ver aí esse esmalte aqui, terminando aqui, o esmalte terminando aqui? Alguém me responda, por favor. Sim. Ok. Aqui, ó, se você forçar um pouquinho o olho, né? Lembra que o professor fala para vocês, né? Sempre observar a radiografia com lupa, tá? Então, se você observar aqui, ó, dá para a gente ver aí a gengiva, correto? A papila. Sim. Certo? Essa é a crista óssea. Essa distância aqui, ó, da crista óssea à linha melossementária tem que ser de pelo menos 1 milímetro. Tá? Então, se houver alguma lesão de cárie, né? Se houver alguma lesão de cárie radiograficamente, se houver alguma fratura que estiver a menos de 1 milímetro dessa crista óssea, vocês podem bater o martelo que tem que fazer a cirurgia pré-protética, ok? Eu vou aí rapidamente agora, me dê um segundinho, rapidamente, eu vou só pegar mais uma imagem aqui para vocês, tá? E aí nós vamos... O som do professor saiu. Saiu, não, tô aqui.
Professor, Pois não. aproveitando que o senhor está procurando aí, Senhor, você. você está procurando a imagem. Obrigado. Você acha que a gente volta no final do mês que vem, por aí? Eu acho que sim, tá? Estou rezando, porque eu estou aguentando mais trabalhar. Trabalhar dessa forma online, vocês não têm ideia. Agora eu estou chorando as pitangas, não, tá? Vocês não têm ideia o quanto nós estamos trabalhando a mais. Eu não paro. Eu estou praticamente ficando 16 horas por dia no computador. É incrível, tá? É muito pesado para a gente. E, além disso, né, obviamente, eu gosto de estar interagindo aí com os meus pimpolhos, né? Não vejo a hora de ver vocês arrancando sangue nele. Tô sentindo falta. Só de lembrar, agora já me deu fome. Já. Ok, vou compartilhar com vocês rapidamente, pra vocês terem uma ideia aí de 2 casinhos, tá? Ou 3 casinhos, para vocês baterem o olho na radiografia, né? E eu, obviamente, não vou falar, mas vocês vão ver aí que é facinho de ver como que é, como vocês irão interpretar aí as radiografias de vocês junto com o exame clínico. Claro que o exame clínico é importante, tá, pessoal? Mas como a gente está sem o paciente agora, eu não vou incluir o exame clínico, ok? Então, vamos lá. Vou deixar aí 2 radiografias para vocês, finais, para a gente fechar isso aí. Então, olha aqui, pessoal. Olha lá. Que chuchu. Fala com ele Vocês semana conseguem? que vem, pra ele não vir, não. Eu não vou, não, pode deixar. Eu vou ficar quietinho em Ouro Preto, não vou sair de casa. Ah, desculpa, professor. Tá aberto sem querer, eu abri. Eu acordo aqui, eu vejo boi no passo, tá? Maravilha. Então, olha só. Essa é a lesão de cárie, né? Vocês estão aí ou não estão me ouvindo? Horrível, é enorme. Sim. Enorme, né? Olha como é que o término está aqui junto, né? Com a crista óssea, correto? Olha lá, pessoal. Correto. Pimpolhos, o término, né, da cárie está junto com a crista óssea, não tá? Obviamente vai tratar o canal, não vou entrar no mérito do que tem que ser feito aqui, não. Eu estou falando de cirurgia pré-protética. Até para fazer o tratamento de canal, não se consegue isolar isso daqui, tá? Até antes de fazer o canal, teria que fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica aqui. Aí eu pergunto para vocês, na distal desse 36 aqui, quanto que eu devo tirar de osso, de crista óssea, de osso, para fazer a recuperação do espaço biológico? 1 milímetro? 3 milímetros. 3 milímetros? Vão falando aí, eu tô esperando. 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro e 3. 2 ninguém, né? Então vamos lá. Primeiro. Oi? Não, pode deixar. Então, Ou 2 a 3, professor, não? 1,5. Tem até 1,5. Eu vou responder para vocês 3 milímetros. Agora, quem falou 3 milímetros, me fale por que é 3 milímetros para a gente fechar esse caso aí. Porque tem o suco gengival, o epitélio juncional e a inserção conjuntiva, né? Como está na altura da crista óssea, já invadiu todos esses espaços que somando de 2 a 3 milímetros. Dá 3, exatamente. Deu para entender? E dá para ver, professor, um pouco. Posso estar errada, mas dá para ver um escurecimento um pouquinho. Eu acho que até para mim está até abaixo da crista, né? Eu tiraria até um pouquinho mais, exatamente, né? Como segurança, eu tiraria até um pouquinho mais, ó. Então, se você contar 1, 2, 3, então viria até aqui, ó. Tudo isso de tecido duro tem que ser removido. Quem falou 1 ou 2 milímetros, deu para entender o porquê? Sim. Okay. Sim. Beleza. Então vamos para o próximo. Olha esse caso aqui. Professor, só uma pergunta rapidinho nesse outro aí, nessa outra radiografia. Aí a gente vai tirar o mesmo tanto na mesial, na distal, não, né? Aí um vai ser 3 milímetros e o outro parece que não, né? Infelizmente, o segundo molar vai ser sacrificado nessa aí, tá? Ele também entra no jogo. E do mesmo dente?
Do lado de cá? Na mesial? Uhum. Não, na mesial, Aí vai ser aparentemente menos, né? não, né? Pode ser Aparentemente não. Pode ser. Eu acho que aqui na mesial, eu acho que tem instância, tá? Teria que ver clinicamente, tá bom? O professor, essa análise ela tem que ser bem minuciosa, porque às vezes, conforme a quantidade que você vai ter que retirar, o dente já vai estar perdido. Né? Exatamente. Falou tudo. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho que tirar aqui 5 milímetros, né? Vamos dizer que a lesão de cárie está aqui, ó. Como o Rubens falou. Se eu tirar até aqui, compensa eu sacrificar esse segundo molar e tirar o osso até aqui embaixo? Não. Aí você vai ficar com a lacuna enorme sem nenhum elemento. Não compensa. Boa ponderação aí, Rubens. Obrigado. Por nada. E aí a cárie já vai estar invadindo o espaço radicular, né? Aí perto do dente. Olha aí, eu tenho casos aí que a gente pode pensar em aumento de coroa clínica. Me fala os dentes aí que vocês indicariam aumento de coroa clínica, por favor. Mas tem que falar o dente e a face. 36, face... Distal. Distal não, proximal, né? Quantos milímetros? Quantos milímetros? Parece uns 2, 1 ou 2. 3 não chega Exatamente. não. Exatamente. Eu tiraria aí cerca de 1 milímetro e meio. Qual outro dente? 44, também na face distal. Peraí, tem alguém chamando aqui. Deixa eu só botar para dentro aqui. 44 no distal, também acho. 44 na distal. Esse aqui? Isso. Quantos na mesial também parece um pouco. Esse aí... Esse aí é 3, porque já está na altura 3, da fita óssea. Ok, perfeito. Mais algum outro dente? $43 aí, professor? No 3 aqui não aparece, não. Ou não? Esse aqui provavelmente tem que fazer também para distal, tá? O 3, o 41? 44. 44. Peraí, 44 que eu tô confundindo. 43. Esse é 44. O 3 não aparece aqui, não. Esse é o 45. Não, então o 2. Tá? Esse é o 6, 7 e 8. Tá? Esse aqui é o 8, 7, 6, 4, 5 e 4. Tá? Então, aqui, ó. Aqui a cárie tá um pouco distal, né? Tá um pouco para baixo. Provavelmente tem que fazer um slicezinho aqui. Pessoal, fora isso, nós vamos ver muita lesão de cárie classe 5, que é mais difícil da gente mostrar assim, a não ser que seja lá. E eu quero que vocês entendam, se for necessário, pelo menos tirar um pouquinho de gengiva para ter acesso, é preferível vocês fazerem isso do que colocar o isolamento absoluto e arrebentando todo o periodonto, tá? Então, não economize. Se precisar fazer uma gengivectomia, é preferível fazer uma gengivectomia do que fazer um afastamento gengival e do que fazer aí, né, usar o isolamento absoluto, forçando a gengiva para apical. Tudo bem? Bom, espero que... Já foi falado, né, professor? Perfeito. Sei já. Torno de 2 milímetros, tá? 1 a 2 milímetros aqui. O professor, no caso de abifração, faz enxerto? Tá bom? Tudo bem. Alô, Léo? Oi. O meu computador, a conexão caiu aqui. Aquele primeiro caso clínico que o Rubens falou, 1 milímetro, eu falei 1,5. Qual que era o correto, por favor? Qual que era, gente? Eu não lembro. É o Esse 3 milímetros. 3 milímetros. Tá obrigado, aqui minha conexão. Porque ele é 3 milímetros, que é a lesão de cárie, está na margem óssea aqui.
O professor... Compartilhar aqui a foto para ele, novamente. Ok, Só um segundo aí. No caso de abfração, professor, você coloca... Você faz um enxerto, porque caiu aqui, não sei se você... Vai depender da situação, tá, Rubens? A gente tem, cada clínica é uma, vai depender do osso interproximal, tá? Ok, perfeito. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar para vocês novamente, eu vou dar uma live falando sobre a nova classificação das doenças periodontais, a sua aplicabilidade clínica para saúde periodontal, gengivite e periodontite, e depois uma segunda live eu vou falar sobre as deformidades mucogengivais, tá? Como classificá-las e como planejar, tá bom? Aí vocês fiquem atentos aí, né? Valorizem, obviamente, o professor de vocês, que ele é muito bom, e, obviamente, isso vai me ajudar também. Então, pessoal, faltou falar para o Lucas, aqui, ó, a lesão de cárie está na margem óssea, tá? Está na crista óssea. Então, 3 milímetros aí para recuperar sulco, inserção conjuntiva e inserção epitelial. Tudo bem? Tá, obrigado. Nada. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Não, professor. Não. Ok, eu vou encerrar a nossa gravação aqui, né? Caso tenha alguma coisa a mais,